Se você já ouviu falar da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, sabe que aquele não é um lugar comum. Ali o ar é denso, carregado com o sofrimento de quem por lá passou. No prédio antigo, onde paredes sujas e rachadas testemunharam histórias cruéis, muitos dizem que as almas dos prisioneiros ainda vagam, presas àquele lugar que os viu definhar. Este é um relato perturbador, com base em histórias e relatos reais, sobre o que aconteceu naquela prisão amaldiçoada. Prepare-se, pois esta não é uma história para os fracos de coração. Em uma noite chuvosa, um novo prisioneiro, Lucas, foi transferido para a Vidal Pessoa. Ele era jovem e havia sido acusado de um crime que jurava não ter cometido. O cheiro de mofo e a sensação de opressão o cercavam desde o momento em que cruzou o portão. A luz fraca dos corredores mal iluminados projetava sombras alongadas nas paredes, e o silêncio que caía no ambiente parecia ter vida própria, preenchido por sussurros que só ele parecia ouvir. Lucas foi colocado em uma cela pequena e escura. Ao seu lado, celas vazias, mas ele podia sentir algo, uma presença que o observava. Ele se encolheu no canto da cela, tentando ignorar as vozes que, cada vez mais nítidas, sussurravam palavras incompreensíveis. Me deixe sair. Eu quero sair. A frase se repetia como um eco eterno, aumentando o desespero de Lucas. Ele cobriu os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro de sua própria mente. À meia-noite, o silêncio foi quebrado por um grito. Um grito de gelar a espinha que ecoou por todo o prédio. Lucas tentou ver através das grades, mas tudo que enxergava era a penumbra e o vazio. Então ele ouviu passos. Eram lentos, arrastados, se aproximando. Ele se encolheu ainda mais, com o coração acelerado. Ao olhar para a entrada da cela, viu uma sombra. A figura de um homem, de olhos vazios, que flutuava no ar como se não tivesse peso. Nos dias seguintes, Lucas começou a perder a noção do tempo. As noites eram preenchidas por visões horríveis, prisioneiros sendo torturados, gritos de dor e lamentações eternas. Ele via vultos, homens de aparência espectral, com olhares vazios, arrastando-se pelas celas, cada um preso em sua própria agonia. Ele tentou falar com os guardas, implorou para ser transferido, mas todos ignoravam seus pedidos. Certa noite, Lucas acordou com o som de correntes arrastando pelo chão. Ele abriu os olhos e viu um homem com roupas de prisioneiro, com marcas profundas nos pulsos, onde antes estiveram algemas. O homem olhava diretamente para ele e murmurava: Nos liberte, todos nós, ou você será um de nós. Lucas gritou, mas ninguém veio. Ele percebeu que estava preso com algo além dos guardas e das grades. Estava cercado por almas que nunca descansariam. Certa madrugada, Lucas não aguentou mais. Ele pegou um caco de vidro quebrado que havia no canto da cela e escreveu em uma das paredes: Eles não me deixam sair. Eu me entrego. Suas mãos tremiam e lágrimas escorriam de seus olhos. Ele sabia que não sairia vivo daquele lugar. Seu último pedido foi que sua alma não se tornasse mais uma entre as assombrações daquele inferno. No dia seguinte, o guarda encontrou a cela vazia. Lucas estava desaparecido e ninguém sabia onde ele tinha ido. A cela parecia intocada, mas na parede ainda estava escrito em sangue: Eles não me deixam sair. Eu me entrego. Desde aquele evento, a cadeia Raimundo Vidal Pessoa virou uma espécie de lenda urbana viva. Guardas, visitantes e até prisioneiros transferidos juravam que viam a figura de um jovem vagando pelos corredores, os olhos fixos em algo que só ele conseguia ver. O murmúrio: Eu quero sair, me deixe sair, era ouvido como um sussurro frio que ecoava entre as paredes. A presença dele, invisível para muitos, mas inegavelmente sentida, fez com que todos evitassem as alas mais antigas e escuras do prédio. Porém, uma noite, algo mudou. Uma equipe de policiais foi enviada para investigar barulhos estranhos e desaparecimentos misteriosos de pequenos objetos nas celas. Diziam que as cadeiras se moviam sozinhas, portas batiam sem explicação, e alguns até relatavam que as fechaduras abriam e fechavam sozinhas à noite. Entre os policiais estava o experiente Sargento Marcos, um homem conhecido por sua coragem e ceticismo. Ele ria das histórias e desafiava a equipe a caminhar com ele pelos corredores sombrios, onde alegavam que o espírito do jovem Lucas vagava. Medo?
Não sou criança para me assustar com fantasmas. Isso aqui é só um prédio velho, nada mais. Ele ria, enquanto caminhava com os outros pelos corredores frios e silenciosos. No entanto, quando chegaram ao bloco mais antigo, algo mudou. O ar pareceu se tornar mais pesado, denso como uma névoa de gelo, e todos sentiram um frio que atravessava até os ossos. De repente, um dos policiais parou e apontou para uma cela abandonada. Está vendo? Aquele vulto? Sussurrou ele, com os olhos arregalados. Marcos tentou responder com um riso, mas a imagem diante dele roubou-lhe a voz. Uma figura, um jovem de aparência perturbada, olhava para eles com olhos vazios, as mãos estendidas em súplica, os lábios movendo-se silenciosamente, como se repetisse um pedido sem fim. Eu quero sair. Me deixe sair. Em choque, Marcos recuou, mas o espírito avançou. Agora seus murmúrios não eram apenas pedidos, eram acusações. Por que você não veio me salvar? Dizia o fantasma, em um tom que parecia um misto de tristeza e raiva. Você e todos os outros, vocês me deixaram morrer aqui, preso neste inferno. O sargento sentiu algo gelado agarrar seu braço. Ao olhar para baixo, viu a mão do espírito agarrada a ele com uma força surpreendente. E naquele instante, sua mente foi preenchida com imagens horríveis. Ele viu Lucas em sua cela, sozinho, desesperado, sussurrando para as paredes, esperando ajuda que nunca chegaria. Ele sentiu o desespero, a solidão e o terror que Lucas havia vivido. Marcos gritou e tentou se soltar, mas o espírito o mantinha firme, seus olhos fixos e frios. Finalmente ele conseguiu puxar o braço e correu com os outros pela escadaria, deixando para trás aquele corredor onde o jovem Lucas ainda clamava por liberdade. Após essa noite, Marcos nunca mais foi o mesmo. A experiência na cadeia o atormentava, e ele começou a sonhar com Lucas todas as noites. No sonho, ele via o jovem trancado, repetindo a mesma frase como um mantra sem fim. Desesperado para ter paz, Marcos decidiu voltar à cadeia. Precisava confrontar o espírito uma última vez. Sentia que havia algo não resolvido, como se o espírito ainda esperasse por justiça. Ou talvez apenas um encerramento. De volta ao bloco antigo, ele foi até a cela onde o vulto aparecera pela primeira vez. Marcos entrou sozinho, trancando a porta atrás de si, e disse em voz baixa: Lucas, eu estou aqui. Eu vim para te ajudar. Como eu posso te libertar? Por um momento, o silêncio dominou o local. Mas então, uma voz sombria ecoou por toda a cela. Não há liberdade para mim, mas talvez você possa tirar o meu nome deste lugar. Talvez, se contarem a minha história, se lembrarem de mim, eu possa finalmente descansar. Até hoje, muitos que entram na cadeia Raimundo Vidal Pessoa afirmam ver um jovem vagando pelos corredores, olhando para os lados, como se buscasse uma saída. Ele sussurra o mesmo pedido: eu quero sair. Me deixe sair. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa permanece até hoje como um dos lugares mais assustadores e misteriosos de Manaus. Alguns dizem que ninguém deveria entrar lá, pois quem entra pode nunca mais sair. Não completamente. As almas, assim como Lucas, ainda estão lá, presas em um limbo de dor e desespero, eternamente ligadas ao que aconteceu entre aquelas paredes. Quem ousaria passar uma noite nesse lugar onde o tempo parece ter parado e onde o terror e o sofrimento são eternos?